pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um Journal with Me. Eu não posso negar que eu tenho estado muito animada para gravar esse tipo de vídeo para vocês. Obviamente, seguindo aquela minha regra de escrever quando eu estou bem para isso, como eu já comentei com vocês alguns vídeos atrás. Mas ainda assim, eu tenho estado bem animada, o que tem sido muito bom, porque eu tenho sentido muita disposição para escrever. O jornal de hoje vai ter uma temática de academia. Isso porque esse ano eu comecei a fazer academia com o meu marido e é algo com o qual eu tenho estado muito feliz. Tem me feito muito bem, então eu resolvi escrever aqui sobre isso porque, querendo ou não, é algo que é uma evolução física, mental e espiritual, de certa forma, que tem trazido muitos benefícios para a minha vida. Eu passei algum tempo sem praticar atividades físicas, o que trouxe um certo prejuízo para a minha saúde física. Então hoje, por exemplo, apesar de eu não ter problemas como doenças, a minha resistência é uma porcaria. Então se eu saio para caminhar, se eu saio para correr, se eu saio para fazer qualquer coisa, mínima que seja, eu já sinto um cansaço que não é muito legal. Tipo, obviamente não é um cansaço imediato, mas eu não aguento muito tempo fazendo uma atividade que exija esforço. Já tem aí umas 2 ou 3 semanas que eu tô na academia e já tem surtido um pouco de efeito nesse quesito, sabe? Na minha resistência, na forma com que eu tenho conseguido fazer exercícios, as dores que eu tava sentindo no corpo, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas se você deixa o seu corpo travado por tempo demais, ou se você fica parado por tempo demais e não se exercita, não se mexe, que é o motivo pelo qual nós temos um corpo, nosso corpo foi feito para se movimentar, ele necessita disso, você acaba travando. E aí, por você travar, por você não ter bons movimentos durante o dia, acaba que você sente dores, e isso não é legal. E aí, pensando nessa melhoria e na minha saúde mental também, porque, querendo ou não, minha saúde mental não tem estado tão bem quanto poderia, e ela estava precisando de um cuidado, nós começamos a fazer academia. E desde o primeiro dia, eu comecei a entender, inclusive, por que a galera que faz academia gosta tanto de ir pra academia. Primeira coisa, você sai do treino, a sua endorfina tá lá em cima, então você sai muito elétrico, muito de boa, é uma sensação muito maravilhosa que você tem. E isso acaba se tornando cumulativo, você tem isso em um dia, você quer que tenha em outro. E além disso, as evoluções que você vai tendo, as mudanças que você vai vendo, as melhorias no seu dia a dia, que você vai percebendo ao longo do tempo, por mínimas que sejam, já te fazem ter mais vontade de ir para a academia de novo, fazer de novo todo o seu treino e continuar evoluindo. Obviamente, existem alguns poréns, né? E principalmente para a galera que passou aí ou ainda está há um bom tempo sedentário. Quando você vai para a academia, quando você começa a se exercitar, você sente muito mais os resultados daquilo e as consequências do exercício. Então, você vai levantar peso, você vai no outro dia acordar com o seu músculo todo dolorido. Que foi o que aconteceu comigo aí, pelo menos na primeira semana. Na segunda já estava um pouco melhor, mas ainda estava bem cansado. Dava para sentir, sabe, o músculo resistindo um pouco e se adaptando. Então existe o tempo de recuperação, que às vezes ele não fica completo de um treino para o outro, mas que conforme você aquece de novo o músculo, aquece de novo o corpo, você se movimenta, isso vai melhorando. E depois de um tempo você até se acostuma. É até normal você sentir isso, porque tá dando resultado. É ruim sentir a dor, isso é óbvio, mas como é um sinal que tá tudo certo, tá dando resultado, você tá fazendo exercício, eu ainda acho que é de boa. Se você consegue superar a primeira e a segunda semana do treino, provavelmente você não vai ter vontade de desistir. Se você tiver realmente gostado daquilo, você estiver se adaptando. E eu ainda diria mais, não desiste se você tá fazendo academia e tá na primeira, segunda, até quarta semana, não desiste. Antes de você dizer assim, ai, não é pra mim, eu não gosto, tudo, tenta mais um pouco. Porque às vezes pode ser até o seu instrutor que não está ajudando muito no seu progresso e na sua experiência dentro da academia. Além de eu, obviamente, estar muito feliz com os resultados que eu tenho tido, né, que eu já tenho sentido, eu posso dizer alguns outros, além do fato das dores no corpo terem reduzido, que eu não cheguei a comentar, mas, por exemplo, eu não estava dormindo muito bem. Eu estava tendo um grande problema com o meu sono. Inclusive, ajudou na minha rotina até para gravar os vídeos, porque eu tenho me sentido mais disposta para fazer isso. Mas antes eu estava indo dormir muito tarde, muito exausta, mesmo indo dormir muito tarde,
não conseguia dormir antes do horário que eu dormia, porque às vezes eu ia dormir 3 horas da manhã, acordava 8 já, em cima do horário para começar o meu trabalho, e continuava durante todo o meu dia muito exausta, muito cansada, física e mentalmente. E agora, fazendo a academia, tudo isso tem melhorado, porque eu tenho sentido sono nos horários certos, porque, querendo ou não, você gasta a energia que está acumulada no seu corpo, e, consequentemente, por você precisar se recuperar, você sente um cansaço maior para que você durma mais cedo. E isso, essa mudança que teve na minha rotina, essa mudança que teve no meu sono, já mudou da água para o vinho o resto das coisas para mim. Meu corpo funciona melhor, meu sistema digestivo funciona melhor, a minha cabeça tem funcionado melhor e muito mais tranquila. E para quem tem ansiedade, para quem tem síndrome do pensamento acelerado como eu, é muito, muito benéfico, e os resultados eles são muito mais rápidos de serem percebidos, porque você consegue concentrar aquela energia em algo durante pelo menos ali 1 hora, que é o treino, ou um pouco mais do que isso. E por você ter que passar aquele tempo ali concentrado no seu exercício, em fazer o movimento certo, em fazer as séries, a quantidade certa de repetições que você tem que fazer na sua série, é muito, muito, muito legal ver como a cabeça ela para e ela foca só naquilo. E silencia aquele barulho que é ensurdecedor e muito exaustivo que tem na nossa mente quando a gente tem esse tipo de problema. E algo que tem ajudado até a entender como me autorregular durante o meu dia a dia, sabe? Tem sido extremamente benéfico. Eu não esperava que eu fosse gostar da academia tanto quanto eu tenho gostado, mas essa minha percepção ela mudou demais. Eu achei até que a princípio eu estava me inscrevendo na academia e teriam dias que eu estaria indo na força do ódio, como eu brinco aqui com meu marido, mas tem sido até bem de boa, sabe? Obviamente tem um dia ou outro que você não tá 100% animado pra ir, mas tem sido muito bom, tem sido uma parte da minha rotina que ter a disciplina pra fazer não tem sido tão exaustivo e puxado, sabe? Agora, falando um pouco do nosso journal, porque eu já comentei demais sobre a academia, e eu acho que eu já acabei até sendo um pouco prolixa em alguns momentos com vocês. Para fazer esse journal, como já é de costume, eu peguei aquele meu velho papel adesivo, fiz desenhos relacionados à academia, de alguns exercícios que eu faço, de outros exercícios que eu ainda não faço, mas que eu achei interessantes ali porque estão no ambiente da academia, e coloquei aí. Eu também decidi fazer como se fosse um mini gráfico representativo, que não representa, na verdade, muita coisa da minha evolução na academia, mas tem aí, por exemplo, primeira semana foi um rendimento, segunda semana já foi um rendimento maior, sabe? Meio que isso, que representa ali. Teria mais coisas para representar, mas como é algo que é só ilustrativo, é mais algo para remeter a esse período, né? As conquistas que eu tô tendo ali na academia, então tá tudo certo, tá tranquilo, já está de bom tamanho essa representação que eu fiz aí no journal. Outra coisa que eu decidi usar bastante foram os meus marcadores. Eu usei até marcadores novos, por exemplo, o marcador preto que eu tive que procurar bastante uns dias atrás. Meu marido, inclusive, me ajudou bastante na papelaria a encontrar esse marcador. E na grande realidade, vou ser bem sincera, o marcador que mais foi complicado de achar não foi nem o preto, foi o vermelho. Eu não sei porquê, mas o vermelho foi bem mais complicado de achar. Mas deu tudo certo no final, agora eu tenho os 2 marcadores que eu tava precisando. Vamos ver quais são os próximos que virão, porque eu acho que daqui a pouco, com a quantidade de marcadores que eu tenho e o tamanho da coleção de marcadores de texto que eu tenho, a gente vai começar uma saga de encontrar cores diferentes de marcadores de texto que eu ainda não tenho. Porque eu já tenho muitas cores, mas ainda tem muitas variações e tem cores que às vezes eu acharia mais interessante ter elas dentro da minha coleção de marca-textos para conseguir fazer alguma anotação específica, tipo no meu diário de leitura. Agora sim, vou fazer um comentário com vocês que talvez não seja muito relevante para vocês, mas que para mim foi super interessante. Nessa última semana, né, a semana passada no caso, que eu fui fazer treinos, eu aumentei o peso em uns exercícios que eu estava fazendo. E eu me senti tão feliz, tão bem comigo, que eu tava quase pulando dentro da academia de tanta felicidade por ter aumentado, tipo, 5 quilos no peso que eu tava levantando. Só que assim, pra mim, foi uma evolução muito legal, porque na primeira semana eu não tava aguentando levantar 5 quilos. Depois aumentou, e aí eu consegui aumentar de novo. Então é muito legal poder ver essa evolução acontecendo. E tipo, você se sente muito bem quando isso acontece.
É uma sensação que eu não sei descrever muito bem, porque realmente, quando eu falo pra vocês que eu não achava que eu ia gostar tanto da academia, é porque nunca foi algo que eu pensei muito bem de fazer e tal. A única coisa que eu pensava era que talvez eu fosse fazer corrida, sei lá, tipo, pra fazer exercício. Porque eu gostava muito de fazer esteira quando a gente tinha aqui na minha casa, e aí eu corria na esteira, né? Tem sido uma experiência de muitas descobertas com relação a exercícios físicos pra mim, nesse sentido, sabe? E tem sido muito interessante parar e pensar. E eu acho que é algo que às vezes a gente, quando tá fazendo alguma atividade, quando tá com algum hobby novo, a gente nem presta tanta atenção e deveria. Porque são essas observações que a gente faz que mostram a diferença que algo tá fazendo na nossa vida, sabe? E que às vezes a gente não prestaria atenção. Mas que quando a gente para pra analisar de verdade, a gente vê o quão bem aquilo dali faz pra gente. É igual a gente ter um hobby como um journal, como leitura, e ver os resultados que isso vai ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é muito bacana. E bom, chegamos aí ao final do nosso journal. Escrevi tudo que eu tinha para escrever. Comentei aí coisas que eu já comentei aqui com vocês também, então você já sabe mais ou menos o que eu escrevi no meu journal também, no que eu comentei aí com o meu diário. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com algum amigo que você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo. E um beijo, até o próximo vídeo e fui!